Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, fazendo faculdade de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e, na verdade, esses estudos psicanalíticos, como é o canal, são os estudos que eu estou fazendo na faculdade. Então, cada aula aí, cada conjunto de aulas é uma disciplina, que eu separo até por playlist, cada playlist é uma disciplina estudada, e aí, dentre as aulas, tudo, enfim, sempre geralmente era dividido em 6 aulas, ou melhor, a faculdade ainda continua dando 6 aulas. Só que como eu estou vendo que está ficando muito longo as aulas, então eu preferi repartir em duas partes, entre a metade de uma aula, primeira parte e a segunda parte, então em duas partes. Então a partir de agora eu vou dividir as aulas em duas partes. Então teremos um total 12 aulas por disciplina. Claro que nesse da psicopatologia já tivemos uma primeira aula, e agora, e depois na aula passada tivemos a primeira parte da aula 2. Então hoje a gente vai finalizar a aula 2 de psicopatologia. E o que falou, o que foi estudado na aula passada? O que a gente viu? Que aqui eu até coloquei aqui, como é o mesmo texto, então para relembrar. Então a gente viu a entrevista inicial completa, como é que se desenha uma entrevista inicial, que ele até indica fazer um procedimento inicial para quem está começando, para seguir tipo um roteiro, e depois, conforme o tempo, vai podendo mudar, enfim, ter mais uma flexibilidade. E aqui fala até na questão do. Deixa eu ver aqui. Ó, existe uma série de relações que pode ser estabelecida entre os dados de identificação e isso que é aumentado para certas condições psiquiátricas. Aí falou da questão da idade, profissão. No caso, assim, só para vocês entenderem que tem certas patologias que elas surgem muito maiores em certos requisitos, digamos assim, ou certas situações. Aí então fala a questão da idade, que tem diferença, dependendo de certas patologias acontecem em umas idades, outras em outra. Aí falou da questão do emprego aqui também, do trabalho. Aí deu exemplo do burnout, escolaridade, estado civil, naturalidade e nacionalidade, religião. E aí trouxe uns dados bem interessantes. E aí aqui conclui naquela linha que eu falei inicialmente. E depois entramos no tema 2, que é as 4 tarefas da entrevista psiquiátrica, que primeiro, estabelecer uma aliança terapêutica, e o segundo, colher os dados, como está aqui no texto, ó, coletar dados, sinais e sintomas diretos. Terceiro, a própria entrevista. E por último, o plano terapêutico, propor um plano, que depois de todos os dados se segue o plano. Então foi isso que a gente viu na aula passada. E agora, na nossa segunda parte, a gente vai entrar no tema 3, que é as 3 fases da entrevista. Então, claro, lembra que tem naqueles 4 pontos, e o terceiro é a questão da entrevista. Só que vocês estão vendo que aqui a entrevista é o mais importante. E aí, uma coisa que eu não citei na aula passada, e agora me vem na cabeça citar para vocês, lembrando que para ser psicanalista, em tese, não precisaria fazer faculdade de psicanálise. Oh, como assim? Porque para ser psicanalista, claro, no Brasil tu tem que ter pelo menos uma graduação, e eu já tenho, então em tese nem precisaria estar fazendo. Então primeiro tem que ter graduação, esse é o fato. Isso em termos de Brasil, eu não pesquisei em relação ao redor do mundo. Mas agora sim, tirando a questão da graduação, que o Brasil exige, para ser um psicanalista tem que ter 3 questões a ser cumpridas, que é a ética psicanalítica, um tripé psicanalítico. Que a primeira é estudar os conceitos, a teoria, estudar a teoria. Claro que a faculdade está me dando a teoria, essa questão. A segunda questão é passar por uma análise pessoal, isso é, eu tenho que fazer um tratamento psicanalítico, eu tenho que passar por um analista, eu tenho que ser paciente. E terceiro, quando eu começar a clinicar ou ter pacientes, ter um supervisor sempre me auxiliando, ou pelo menos para a gente discutir a situação do paciente, não ficar numa coisa numa pessoa só. Então tem que ter essas 3 condições para ser considerado um psicanalista, que dizem que leva anos, inclusive é recomendável que seja em anos a questão de análise pessoal.
tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Assim. Mas aí, enfim, surgiu a faculdade de psicanálise, que antigamente não existia, no máximo pós, ou algumas disciplinas dentro da área da psicologia. E aí, felizmente, para mim, acabou surgindo a faculdade de psicanálise na Uninter. E aí eu estou fazendo, estou gostando, bem boa faculdade. Claro que eu sempre tenho em mente que quem faz o profissional é a pessoa. Claro que tendo uma universidade que dá um bom suporte, melhor ainda. Mas quem faz o profissional é a pessoa. Então, dito isso, vamos aos nossos estudos. E aí o tema 3 a gente entra com as 3 fases da entrevista. Então a gente vai ver, a gente viu que a entrevista é um dos itens mais importantes. Então agora a gente vai ver as 3 fases da entrevista. E aqui, ó, como qualquer avaliação realizada por profissionais de saúde, a entrevista deve ter início, meio e fim. Precisamos estruturar mentalmente como a entrevista se desenrolará, controlar seu ritmo e direcionar assuntos quando necessário. O bom entrevistador consegue coletar um maior número de informações relevantes em um espaço de tempo pré-determinado. Aqui vamos discorrer sobre a estrutura de uma avaliação inicial. No próximo tópico, voltaremos para detalhar melhor a fase intermediária da entrevista. Então a gente tem que focar bem nas 3 fases da entrevista. E a primeira é a fase de abertura, que acho que é um dos mais importantes, na minha opinião, na questão da aliança entre paciente e terapeuta. Mas vamos ver aqui, ó, nos primeiros minutos da sessão, o objetivo é conhecer um pouco do paciente, dar-lhe abertura para que ele possa contar sem interrupções, que é muito importante, ainda mais para quem está fazendo análise ou psicanálise, sobre sua motivação em procurar ajuda. Além disso, é nessa etapa que o paciente está decidindo se confia e tem segurança no profissional que acabou de conhecer. A sensação de rapport começa desde o primeiro segundo de contato entre vocês. Então aí que começa a aliança. Ó, e a aliança terapêutica é o ingrediente principal no sucesso psicoterápico. Ser você mesmo, mostrar-se cortês, afetuoso e sensível à situação do paciente auxiliam nesse processo. Então, na verdade, nesse primeiro momento a gente tem que ser acolhedor, como o Winnicott falou. Para quem não lembra, tem os estudos de psicanálise das aulas de Winnicott, Clinic em Winnicott. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só chegar lá nos vídeos, no playlist. Então, essa é a fase inicial, a fase de abertura. E aí vem a fase intermediária da entrevista. Então, à medida que a sessão transcorre, o entrevistador irá traçar uma linha de raciocínio direcionando para possíveis diagnósticos e verificando quais sintomas e contextos requerem maior detalhamento. Por exemplo, sintomas ansiosos, dificuldade para dormir ou uso de álcool podem ser os temas mais prevalentes e você irá traçar uma forma de explorá-los, tanto no presente como no passado. Além disso, também se investiga o contexto social, laboral ou escolar. Quando falo laboral aqui, pessoal, é no trabalho, tá? O contexto social é família ou amigos, enfim, onde o meio que vive. Escolar está bem claro. Doenças clínicas associadas a histórico familiar. Então ainda tem que ver as doenças clínicas que o paciente já teve, se já teve algum, qual é o histórico familiar, enfim. Dependendo do histórico, começar do primeiro momento em que a pessoa apresentou prejuízo na sua vida pode impedi-la de discorrer sobre a situação atual. Por outro lado, é muito comum o entrevistador usar a maior parte da entrevista explorando praticamente só o histórico mais recente, pois é um momento mais sensível e doloroso que ele irá compartilhar com você. Portanto, ter em mente perguntas de transição são estratégias sugeridas para mudar o tópico sem parecer insensível. Perguntas de transição. Para mim não ficou clara a questão da pergunta de transição. Vamos pesquisar aqui e já volto com vocês. Bom, pesquisado aqui. Então, quando fala em perguntas de transição, e peraí, onde é que estava aqui? Ainda é muito comum entrevistadores a maior parte da entrevista explorando praticamente só o histórico mais recente, pois é o momento mais sensível e doloroso que ele irá compartilhar para você. Portanto, ter em mente perguntas de transição são estratégias sugeridas para mudar o tópico sem parecer insensível. Então, perguntas de transição é aquelas perguntas que faz o paciente fazer uma reflexão sobre passado, presente e futuro. Então, essas são as perguntas de transição.
Por exemplo, alguma coisa que aconteceu no passado, alguma coisa ali que descobre, tá, mas pode perguntar para o paciente, como é que tu leva de aprendizado isso que te aconteceu? Como é que tu avalia isso? Ou daqui a pouco, tá, o que tu espera para o futuro, depois de reconhecer tal coisa, enfim. Então essas são as perguntas de transição. Também é possível indagar qual foi o ponto de virada que fez o paciente procurar ajuda, quando o paciente percebeu que estava em sofrimento e quais são os possíveis fatores estressores associados. Então é importante também saber o que levou ele a pedir ajuda, porque até um certo ponto tem gente que não pede ajuda. O que levou ele a pedir? Então isso é importante. Aí quando a entrevista é bem conduzida, ela lembra uma dança, na qual a troca de informações flui sem obstáculos e o paciente sente que está participando de uma conversa fascinante sobre sua vida, em vez de estar sendo o tempo todo analisado por um estranho. Deixar ele mais acomodado, digamos assim. Novamente pode soar repetitivo, mas interessar-se pela história de vida, demonstrar curiosidade com os interesses, profissão e hobbies daquele indivíduo, torna um momento menos engessado e desconfortável, sendo mais fácil de coletar informações relevantes. Quando acha assim que está sendo tem amigo teu, não, tá ali, ó. Mas isso aí, pessoal, faz parte, que é para a questão do conhecimento mesmo, para tentar ajudar o paciente. E aí vem o fechamento da entrevista, que ocorre nos minutos finais da entrevista, momento em que você fará uma súmula para o paciente sobre as suas impressões do caso. Então, a gente, depois de fazer a entrevista tudo, a gente vai passar para ele qual é a situação, o que a gente interpreta com a impressão, de uma forma que ele consiga compreender o que está acontecendo com ele e qual é a proposta de tratamento. Psicoeducar o paciente sobre o seu transtorno diminui sua ansiedade com o que de fato está acontecendo com ele, além de mostrar que ele não é o único a padecer de tal sofrimento, dando a sensação de pertencimento e melhorando a adesão ao tratamento que será proposto. Deixando bem claro que aquilo ali não é uma novidade, que ele não é o único e que tem solução, tá? Tem tratamento para aquilo. E ainda posicioná-lo de acordo com a sua expertise no assunto, desmistifica informações que ele possa ter encontrado na internet ou em literatura pouco recomendada, apurando o nível de confiança na sua condução no caso. Por isso que é importante, pessoal, para quem está estudando psicologia ou psicanálise, enfim, estudar muito, justamente para ele ter a confiança em ti, e também a gente poder psicoeducar, como se diz, de fato. Então, continuando o texto, a apresentação da hipótese diagnóstica para o caso nem sempre precisa ser feita em termos técnicos, mas sim de uma forma que o paciente entenda. Assim, em vez de transtorno depressivo maior, por exemplo, pode dizer que ele está passando por uma depressão clínica. Em vez de dar uma dimensão, não é uma depressão clínica. E aí o próximo passo será investigar o que o paciente sabe sobre seu transtorno e possibilidade de tratamento. Já viu falar nisso? O que você sabe sobre isso? Então oriente sobre a etiologia, que motivou a questão dos sintomas, fatores de risco, fatores estressores, e discuta e estabeleçam com ele um plano terapêutico compartilhado, salvo exceções em que o paciente não apresenta condições de decidir sozinho, que aí já está numa questão de vulnerabilidade aí, como comportamento suicida, psicose, agitação ou iminência de agressividade, ou seja, situações em que o paciente pode colocar-se em risco ou a terceiros. Nesses casos, a presença de um familiar ou cônjuge é necessária a fim de decidir a melhor conduta. Não dá para deixar tudo sozinho para eles. A adesão também se consolida se o profissional finalizar a sessão com a próxima data e hora agendados para um período curto. Então já deixa pronto, você tem que vir em tal dia, tal hora. Em período curto, se for necessário. Se fizer outros encaminhamentos, médico, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, etc. Estabelecer limites no contato fora da sessão e formas de o contatar se houver emergência também faz parte do fechamento e continuidade do acompanhamento. Por exemplo, deixar bem claro que tem limites de procura, por exemplo, só pode estar o horário, enfim. Isso dá para estabelecer. E aí entraremos no tema 4, que é a história da doença atual. Como é que está a atualidade? Que agora está muito na moda a questão da doença mental. Moda não, né, pessoal? É que com a questão da tecnologia, as coisas mudaram muito, assim. Por exemplo,
a questão das redes sociais. Certamente mudou muito a questão mental das pessoas, que, por exemplo, antigamente, falando lá das mulheres que tem a questão do visual, antigamente o máximo que via assim, era a questão da TV, a atriz que tinha os seus corpos dentro dos padrões, aquela coisa mais raw. Só que daí as pessoas tinham em mente assim, não, mas é atriz, está em outro mundo. Ah, aquilo ali não é para mim. Então as pessoas, de certa forma, elas se conformavam, as mulheres se conformavam com isso. Os homens também, quando olhavam às vezes aqueles filmes ou pessoas com dinheiro, coisa e tal, olhavam, não, mas aquilo ali é outra realidade. Enfim, as pessoas se conformavam. O problema das redes sociais é que a mulher que tem o corpo escultural, o corpo dentro dos padrões, o homem que tem o dinheiro, isso está aparecendo nas redes sociais de pessoas comuns, de passar assim, né? Então tá surgindo pessoas comuns, pessoas que não são conhecidas. E aí dá a impressão que tu tá ficando para trás, assim, pô, mas aquele fulano lá tem dinheiro, o outro também tem dinheiro. E aí como é que fica a cabeça? Claro que pega, porque todos nós temos faltas, como o próprio Lacan dizia, nós somos seres faltosos. Isso faz parte do ser humano e que nos motiva a continuar seguindo sonhos, por exemplo. Só que o problema é que a carga de informações de uma rede social é muito grande. E aí como é que fica a cabeça? Tu não dá conta. Não digo todo mundo, mas boa parte das pessoas não dão conta. E aí é complicado mesmo. Então essa é a nova geração, a nova realidade nossa. E aí, se extrapolarmos este termo geral da medicina, seriam literalmente as queixas estritamente relacionadas a acontecimentos recentes. Porém, na saúde mental, a abordagem será diferente. A maior parte das condições psiquiátricas tende a ter um curso crônico, ou seja, uma lenta instalação e longa duração, ainda que vários transtornos apresentem fases de remissão. A história da doença atual de nossos pacientes pode se iniciar décadas antes da avaliação clínica. Certamente caberá aqui uma tentativa de desfazer o mal-entendido que se formou em relação à palavra crônico, a qual é frequentemente associada à deterioração global da personalidade, quando na verdade refere-se apenas ao tempo de instalação e evolução de uma doença, que não implica necessariamente em deterioração ou incapacitação. O crônico é aquilo que está acontecendo há um tempão já, está crônico, mas não significa que não possa ter cura ou a pessoa já não tem mais condições, nem aqui no caso incapacidade. E aqui fala, alguns quadros apresentam episódios únicos, outros estabilizam com tratamento de manutenção e outros realmente incapacitam o paciente ao longo da vida e necessitam de reabilitação. Então depende, cada caso é um caso, mas não podemos generalizar. Ao longo da entrevista, você invariavelmente caracterizará a primeira crise de um paciente, bem como a atual e suas circunstâncias. O escrutínio das demais crises dependerá da frequência, uma vez que alguns pacientes sofreram várias, inclusive cursando com internações, interrupções de medicação e fatores estressores ambientais importantes. O delineamento da situação de um paciente nos períodos de remissão ou intercríticos e o fato dele ter retornado ou não aos níveis prévios de adaptação costuma ser de grande valia até para o próprio diagnóstico da condição com a qual o paciente sofre. Então, vocês viram aqui, que inclusive cursando com internações, interrupções, já vem numa frequência ali, ou questões que está acontecendo, ou que nem estressores ambientais. E também a questão, olhando a situação do paciente nos períodos de remissão ou intercríticos, entre as situações ocorridas ali, e o fato de ele ter retornado ou não aos níveis prévios de adaptação, está dizendo que é de grande valia para o próprio diagnóstico. A boa caracterização dos níveis prévios de adaptação de um paciente é absolutamente necessária. Os níveis prévios de adaptação. Até para que tenhamos um referencial de maneira a bem avaliar os resultados da terapêutica aplicada. Vamos ver o que nos diz aqui o texto, a continuação. Frequentemente, médicos e psicólogos incorrem no erro de julgar que um nível de melhora alcançado por um paciente não foi suficiente. Porém, sem o parâmetro do funcionamento prévio e da resiliência. Porque, na verdade, talvez teve a melhora ali. Só que, às vezes, é mínima. E aí, às vezes, o psicólogo diz, não está acontecendo.
Além disso, estabelecer uma linha de tempo para os acontecimentos de interesse clínico costuma ser muito útil para correlacionar episódios de morbidade, inclusive da natureza etiológica, as situações que ocorreram que levou àquele sintoma. Então, o interesse clínico é um bom fator aí, pelo que está trazendo. Um olhar para a história da nosologia, ramo da medicina que estuda e classifica as doenças. Uma coisa para lembrar aí. Nosologia. Então, um ramo da medicina que estuda e classifica as doenças. Nosologia. Lembra nasal, mas é noso. Mostra que diversos transtornos mentais surgiram, desapareceram, retornaram, tiveram seu nome modificado e assim por diante. Além disso, é sempre bom não perder de vista essa dimensão histórica e pensar que o mesmo pode acontecer com transtornos nas classificações atuais. Por exemplo, o que existe hoje amanhã pode ser outra coisa, ou não ter. Os quais podem simplesmente desaparecer ou passar a receber outro nome, como inclusive a psicose. Se não me engano, não existe mais o termo psicose. Se não me engano, é transtorno mental, uma coisa assim. Não lembro direito, mas é mais ou menos desse tipo. Nesse sentido, nossas classificações funcionam muito mais como bússolas que nos orientam por qual caminho seguir com aquele paciente específico, sem esquecer de toda a sua individualidade. Então, na verdade, a identificação do sintoma é mais para a gente saber em que caminho percorrer. E aí, entrando no nosso último tema, que é outros quesitos a serem investigados. Então, vamos ver o que nos traz aqui. Na história familiar, procuramos saber se mais familiares consanguíneos apresentam ou apresentaram um quadro psiquiátrico. É importante saber dos familiares, já que a maioria desses apresenta algum componente genético herdado. Então, vê que isso é uma coisa herdada. Dentro do mesmo tópico, elaboramos também uma impressão inicial a respeito da dinâmica do núcleo familiar do qual o paciente provém. Então, também tem uma impressão inicial de como ocorre o núcleo familiar ali. Com isso, é possível não só identificar o papel nela desempenhado, como também fazer uma razoável ideia acerca das demais pessoas da família, especialmente se existe um suporte de familiares que possam colaborar com o andamento do tratamento ou resistência e dificuldade por parte de outros para compreender o sofrimento de seu ente. Aí diz muito sobre o que está acontecendo. Um bom critério para discriminar os casos nos quais alguma intervenção junto à família é imprescindível, ou dispensável, ou mesmo prejudicial, é o grau de dependência do paciente em relação a ela. Então, um bom critério é ver o quão é dependente aquele paciente em relação à família. Às vezes tem pacientes que são muito dependentes, ou são menos. Então, isso é um bom critério para tentar ter uma ideia do que está acontecendo com ele. Esse, aliás, o mesmo princípio que implica a necessidade quase absoluta da participação da família nos tratamentos de crianças em geral ou de idosos com declínio cognitivo. Aí é onde exige da família. Em outras palavras, avaliar se a dependência torna a família necessária no tratamento ou não, no caso de pacientes vulneráveis. Ou se tem um cunho patológico. Por outro lado, pacientes afastados do seu núcleo familiar podem denotar relacionamento conflituoso ou até histórico de negligência. Não significa que não tenha tido problemas também. Só daí foram para o outro lado. Diversas doenças clínicas e medicações podem estar envolvidas na etiologia de quadros psiquiátricos. No caso, etiologias, o que levou a ter os sintomas no caso. Então, diversas doenças clínicas e medicações, ou agravá-los, como anemias, doenças da tireoide, tumores cerebrais, traumatismos cranianos, epilepsia. Medicações como corticoides podem influenciar em quadros de humor ou alteração de comportamento em crianças. Essa eu não sabia também. E aí, pessoal, para finalizar, a gente vai entrar na prática. Vamos ver o que nos traz aqui o texto. Talvez uma analogia da medicina geral seja útil aqui. Um médico experiente apalpa um fígado aumentado no abdômen de seu paciente. Ele convida os estudantes de medicina a palparem o abdômen com as duas mãos para que possam aprender a identificar essa alteração. O método fenomenológico de empatia empregado em psiquiatria e psicologia é mais difícil de ensinar do que este. Aquele só tocar e ver se está elevado ou não.
É como se o profissional tivesse que realizar este exame sem as mãos. Aí isso já está falando da questão do psicólogo ou psicanalista. Então, primeiro ele precisa treinar o paciente a palpar seu próprio abdômen de maneira correta e depois descrever de forma precisa o que sentiu. Tarefa nada fácil, não é mesmo? Realmente, ensinar um paciente a tocar nele mesmo, no paciente, e depois tu poder falar para ele o que ele está sentindo. Olha, dessa maneira o profissional interpreta a descrição do paciente. Então o paciente ele vai tocar, olha, estou sentindo isso. E aí nós terapeutas tem que identificar ou traduzir o que o paciente está falando. Então o profissional interpreta a descrição do paciente se o fígado está de fato aumentado, se é uma interpretação errônea do paciente, ou se o paciente está tentando manipular que seu fígado está alterado ou ainda exagerando no seu tamanho, que aí é no estado mental. E aí vem as situações difíceis, por exemplo, que pode acontecer, o paciente hostil. Responder o paciente da mesma maneira não é só antiético, como improdutivo. Tipo, não vai adiantar nada reagir. A melhor maneira de conduzir a situação é mostrando-se disponível para ajudar e fazendo uma breve detecção da origem desse comportamento para encaminhar a melhor abordagem. Por exemplo, transtorno do humor reagudizado, psicose, emergência hospitalar, solicitar familiar na sala, etc. Outra questão aqui é o paciente persecutório. Geralmente está em quadro psicótico agudo e qualquer pessoa à sua volta representa uma ameaça naquele momento. Simplificar a avaliação também é uma boa saída, já que sua alteração de juízo da realidade está alterada e ele terá pouco ou nenhuma escuta. Nesses casos, a intervenção médica é mandatória e emergencial. Aqui diz que dificilmente pessoas psicóticas vão procurar se clinicar. Dizem que é muito raro, porque eles têm ciência que estão bem, dentro da realidade deles. Outro caso aqui é o paciente com suspeita de transtorno de personalidade, conduzindo a entrevista de forma cronológica, focando principalmente nas suas relações interpessoais. Conseguimos tentar traçar possíveis padrões disfuncionais. Então a entrevista tem que ser de forma cronológica, em meio de acordo com a cronologia do paciente, claro, como as coisas aconteceram. Esse transtorno de personalidade. E outro caso, o paciente tímido ansioso. Iniciar sempre com perguntas neutras. Nome, onde mora, profissão, estado civil, nome de familiar, blá. E assuntos para quebrar o gelo, para então gradativamente começar a formular perguntas mais diretivas. Porque se a pessoa é muito tímida, ela não vai querer responder. Outra dica prática, importante que pode comprometer todo o raciocínio clínico, não aceite jargões fornecidos pelos pacientes como nervoso, deprimido, tenho pânico. É preciso pedir que ele explique o que quer dizer com essas palavras. O paciente diz que está nervoso. É um termo leigo genérico que pode significar várias sensações subjetivas internas, como irritabilidade, ansiedade, angústia, etc. Então, na verdade, a gente não pode ir atrás do que o paciente está falando em termos jargões ou palavras que são clínicas, mas que as pessoas usam muito no dia a dia. Então, tu está histérico hoje, tu está histérica. Então tem essas questões. E aí finalizamos a nossa aula número 2 de psicopatologia. Espero que tenha aproveitado muito os estudos. Eu com certeza aproveitei bastante. Acredito que divisão de 2 aulas ficou muito melhor. A gente consegue aprender mais, fica menos cansativo. Dá para conseguir absorver melhor o conteúdo. Espero vocês na aula 3. Até a próxima!